Fiz uma aliança com Deus, não abro mão, só Ele merece louvor, só Ele merece louvor. Oh Deus, é isso. É muito bom adorar, é muito bom louvar, é muito bom ser grata a Deus. E por esse ato de gratidão é que eu tô mais uma vez aqui. E eu vim dividir com vocês algumas experiências. Quem nunca teve uma experiência com Deus, eu creio que esse vídeo ele vai te ajudar a você entender. Porque todo mundo tem um começo de uma conversão. E no começo a gente fica meio confusa, né? Eu vou contar algumas experiências que eu tive, até um pouco engraçadas. Gente, eu descobri que Deus fala. Nossa, foi lindo quando eu descobri que Deus fala. Eu falei, gente, é verdade, Deus fala e fala. Fala, e o mistério é a gente estar atento à voz de Deus, né? Então, assim, muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus pelas o nosso cotidiano, a nossa vida, né? Uma correria, e a gente anda muito ansioso, né? A gente cheio de problemas, cheio de preocupações. Então, eu vim trazer eu vim dividir, na verdade, com vocês as minhas experiências, poucas experiências, né? Também são pouco tempo de caminhada que eu tenho, mas é tão forte assim as coisas que eu sinto. Falar de Deus é um prazer tão bom, sabe? Porque aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo e que eu já vivi, é isso que eu quero passar para as pessoas. E por que quando Deus faz as coisas eu não posso dizer, né? Se Deus está fazendo. Então, assim, eu creio que as palavras, elas ajudam, elas convencem e convertem as pessoas. Mas o testemunho, ele arrasta multidões. E, assim, eu quero ser um soldadinho nesse quartel-general, onde que o meu Senhor é o general, eu sou uma soldadinho e eu quero contribuir para esse reino, né? E se eu tenho a oportunidade de estar falando, eu vou falar. Então eu quero dividir com vocês as experiências que eu tive no começo da minha conversão, que foram tremendas. Primeiro eu vou deixar uma palavra aqui para vocês sobre justamente um tema que a gente vai levar a abordar, que é a ansiedade, né? Que é o mal da humanidade, que é o mal do século. Então, fica em Filipenses 4:67, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? E, gente, assim, eu não quero que vocês vejam como uma prepotência, como coisa de outro mundo. Não, eu quero dividir com vocês, tá bom? Eu quero dividir com vocês experiências, e eu queria muito também saber das experiências que vocês têm. Porque uma vez eu ouvi uma prima minha que me apresentou a Jesus. Ela teve uma experiência, ela teve algumas experiências com Deus,
E eu falei, eu quero para mim, eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero essa experiência, eu quero essa intimidade, eu quero viver. Mas eu descobri, nesse decorrer da minha caminhada, que cada um tem a sua experiência. E eu orei por tempo falando, Senhor, faz isso comigo. Eu queria que fosse assim, gente. Não é. A experiência dela é a experiência dela. E cada um tem a sua, diferente. Então eu vou contar a minha experiência. Né? Não foi nada sobrenatural, que eu fui ao céu. Não. Foi tudo terreno, foi tudo simples, mas algo que logo no começo da minha conversão eu falei, eu tô ficando doida, que isso não existe. Então, se você está começando a tua caminhada, fica atento para alguns sinais. Se você já está na caminhada com Deus há tempo, você pode confirmar isso que eu estou dizendo e também pode estar dividindo aqui com a gente as suas experiências, porque é fundamental. Então, uma das minhas primeiras experiências foi quando eu descobri que Deus falava, porque imagina, eu recém-convertida, eu falei, gente, esse negócio que Deus fala o quê? Deus não fala, esse povo é doido, esse povo não bate muito bem, como é que Deus fala? Que negócio é esse que Deus fala? Deus fala, pessoal, e fala. Em Efésios 5:18, vocês vão descobrir que Deus fala. Eu já lancei 2 vídeos em 2 partes sobre a minha conversão, né? Então, assim, eu fui uma pessoa que bebi e fumei por 26 anos, acreditem, por 26 anos. Imagina a vida da pessoa, como era, né? Jesus, só a misericórdia de Deus. Então, assim, durante esse período de 26 anos, eu aprontei muito. E quando Deus me resgatou, né, que foi lindo esse processo, que lá nesse vídeo eu conto como que foi o processo da minha conversão, que foi algo inesperado, não foi nada assim, programado, não. Deus teve seus propósitos, Deus teve um plano de salvação para a minha vida e planejou tudinho e me resgatou, assim, de uma hora para outra. Foi lindo. E se você tiver curiosidade, acessa lá o meu canal que você vai poder ver o que eu estou falando. Então, eu bebia, né? E aí, assim que eu me converti, eu já estava na igreja, acho que uns 2 meses, algo assim. E eu já não estava mais bebendo, eu estava uns 3 meses sem beber. Então, teve um dia que eu falei, tô com uma vontade de tomar um copo de vinho, mas eu sabia que eu não podia, né? Mas imagina, eu era recém-convertida. E o que eu fazia com aquela vontade, né? Então, assim, hoje eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele vai transformando, gente, isso aos poucos, isso é uma luta interna nossa, a gente tem que renunciar a cada dia, né, o nosso mal, o nosso eu, né, os nossos vícios, o nosso mundo aí fora, as coisas que são momentâneas, a gente tem que renunciar e não é nada fácil. Então um dia, né, eu falei, meu Deus, tira isso de mim, por favor, tira essa vontade de tomar vinho de mim, isso não é de mim. Aí eu ouvia falar antes que, quer ouvir a voz de Deus? Vai, pega a palavra, e aí você abre a palavra assim aleatoriamente, e Deus vai falar com você. Pois eu fiz isso. Para mim funcionou naquela época, mas eu sei que não é assim que a gente tem que fazer. E eu sem orar, sem discernimento nenhum, sem nenhum conhecimento, eu abri a palavra. E quando eu abri a palavra de Deus que saltou aos meus olhos foram a de Efésios 5:18. A palavra de Deus para mim era assim: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Gente, eu falei, que é isso?
Eu li de novo. Não estava escrito assim, não vos embriagueis com cerveja, pois eu bebia cerveja, mas eu bebia muito vinho, muito. E naquele dia eu estava querendo beber vinho. E às vezes eu comprava garrafa de vinho, né, um garrafão de vinho, 5 litros de vinho, pense. E eu deixava assim para me beber no final de semana e ia embora em 2 dias até. Isso não é para me vangloriar, mas é para mostrar para vocês como era a minha dependência do álcool e Deus me libertou. Então, nesse dia eu estava querendo beber vinho e Deus me deu essa palavra. Não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, porque toda vez que a pessoa que bebia só sabia brigar. E aí, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu falei, Deus está falando. E aí eu chamei o meu filho e falei, Deus fala de verdade, Deus fala. E Deus fala. Eu fiquei toda entusiasmada, eu falei, meu Deus, é verdade isso que Deus fala. E foram acontecendo uma série de coisas que foram me levando a crer que não era coisa da minha cabeça, nem foi uma coincidência. Deus fala. Meu coração aflito, meu coração ansioso, e aí eu estava vivendo aquilo. Isso era eu me converti em abril, isso foi mais ou menos em julho, né, de 2017. E aí, quando chegou em setembro, meu filho mais velho, ele me fez um convite de ir junto com ele para orar numa igreja. Na igreja que antes eu congregava, que era uma igreja católica, eu fui nascida e criada, né, no catolicismo. Então, assim, eu não tenho nada contra o catolicismo, né? Foi ali que eu fui conhecendo um pouco mais de Deus, só que na minha experiência, no meu íntimo, eu queria mais. Eu não queria ir para a igreja e ficar aquele mesmo cotidiano, não, eu queria mais de Deus, eu queria aprender. Mas eu tinha até repugnância, a evangélicos, eu debatia, sabe? Então, isso também eu estou dizendo lá naquele outro vídeo. Isso é uma outra história, é um outro assunto. E, enfim, ele me chamou para ir na igreja. Eu falei, caramba, como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou voltar lá na igreja onde eu frequentei anos e anos, e agora eu sou uma mulher convertida, né? Tenho uma outra visão, e como eu vou chegar lá e eu vou orar, né? E, gente, eu era recém-convertida, e eu comecei a ficar temerosa, eu comecei a falar, meu Deus, como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou fazer isso em público? Eu era uma pessoa muito envergonhada, acreditem. Pois então, aí eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, ai Deus, me ajuda aí, porque eu não sei se vai dar certo isso não, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Gente, acreditem, Deus me deu outra palavra. Eu fiz uma colinha aqui, porque tá escuro, e eu passei com um papel mais alto. E essa aqui, não sei se dá para vocês verem, essa é a cola, esse é o papel real no qual eu fiz as minhas anotações que Deus me deu. E eu fui anotando, eu tenho até hoje esse papelzinho guardado dentro da minha Bíblia. E o dia foi no dia 13 de setembro de 2017. E a palavra que Deus me deu, eu fui juntando, aonde meus olhos batiam, eu fui juntando as palavras. E eu achei estranho aquilo, né? Então eu falei, por que o meu olho só bate ali? E aí eu fui juntando as palavras e deu nisso que eu vou falar para vocês. Foi o que eu escrevi aqui, que diz, Juízes, depois você pode conferir, tá bom? Em Juízes 6:12. Entre todas as palavras que tá lá, meus olhos ficaram nessas palavras, onde eu fiz a junção e foi a palavra de Deus para mim que eu entendi. Então é do 12 até o 34, tá bom? Só que eu vou passar para vocês somente o que aconteceu. Juízes 6:12.
Deus falando para mim: o Senhor é contigo, varoa valorosa. No 14, vai nessa tua força. Porventura não te enviei eu? 15, a pessoa falando: ai, Senhor meu, eu, a menor da casa de meu pai. 16, porquanto eu hei de ser contigo. A palavra de Deus para mim. Eu. 17, dá-me um sinal que és o que comigo falas. No 23, Pai seja contigo e não temas. No 34, então o Espírito do Senhor a revestiu. Gente, quando Deus me deu essa palavra e eu comecei a juntar e eu coloquei nesse papel a palavra que Deus me deu, foi outra confirmação de que realmente Deus falava. E aí eu fui abrindo os meus olhos espirituais, abrindo os meus ouvidos espirituais e ficando atenta. Então eu passava por alguns lugares e era repetido algumas palavras, alguns versículos. Eu falei, que coisa estranha. Já viu quando a gente vai passando em algum lugar que aí, caramba, de novo esse versículo, de novo essa mesma coisa, caramba, eu tô ouvindo esse louvor, essa música o tempo todo. Caramba, chega uma pessoa, fala uma coisa para você e você tá ali. Ou então você vai para a igreja e fala uma coisa, depois você vai em outro dia e fala a mesma coisa, em outras palavras às vezes, mas o conteúdo é o mesmo. É Deus falando. E eu fui entendendo isso no decorrer do tempo. E aí eu falei, caramba, Deus fala de verdade. E eu tive uma experiência tremenda, né? Porque assim, até então, nunca na minha vida ninguém assim tinha me parado na rua para falar assim para mim, olha, Deus manda te dizer. Eu falei, gente, esse negócio que Deus manda te dizer, isso não dá, né? Isso não rola. Gente, rola assim.